O produtor de conteúdo de G afirma que a esquerda, ou a malta nas palavras dele, tem medo do 25 de novembro, tem medo da celebração do 25 de novembro, da data de 25 de novembro de 1975. Será que as coisas são assim? Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu respeito bastante o TG enquanto produtor de conteúdo e há conteúdos que genuinamente eu gosto muito dele. Acho que é de apreciar a consistência que ele tem na publicação. Já está nisto há muitos anos. Não obstante, eu vou concordar em discordar. Antes de dar continuidade aqui ao tema, eu gostava de vos pedir uma coisa. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e tenho um canal de Ciência Política com viés marxista. Portanto, se quiserem subscrever, meter gosto e comentar, eu agradecia muito. Comentem. Já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito. Podem apenas comentar aquilo que comeram ontem. Que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha. Enfim, toda uma série de coisas para realmente estimular o algoritmo e fazer entender ao YouTube que este canal tem interação. Assim o YouTube aumenta a interação e faz com que, se calhar até o dia 31 de dezembro de 2024, cheguemos aos 10 mil subscritores. Estamos quase, faltam 500 e tal subscritores. Agradecia muito se me ajudassem. Compartilhem até com malta que provavelmente não vai gostar do meu conteúdo. Se for comentários direto, também é interação. Está bem? Portanto, é isso. Obrigadíssimo por terem visto esta parte, porque realmente é importante. Eu gostaria mesmo de fazer crescer este canal na medida do possível. Está bem? Então, eu tenho de voltar a reiterar que o TG de facto é um produtor de conteúdo que eu aprecio, é um produtor de conteúdo da área do gaming que eu acho que realmente faz o meu trabalho, mas acho que às vezes tem falta de rigor a falar sobre política e particularmente sobre estas datas como o 25 de novembro que são difusas. E eu de facto tenho respeito e vou discordar de uma forma amigável, mas acho que estou no direito também de me defender, apesar de não ser militante do Partido Comunista Português, apesar de não ter um partido específico, mas sendo de esquerda acho que tenho o direito de realmente tentar clarear um bocadinho aquilo que é a história do 25 de novembro. Eu quero desde já dizer uma coisa, este não será um vídeo sobre a história toda do 25 de novembro, isto será um react. Eu estou há cerca de um ano e meio a ler sobre o 25 de novembro para conseguir trazer um vídeo ao ensaio, quase um pequeno um pequeno documentário sobre o tema e tem sido desafiante. Desafiante porque eu estou a tentar ler as várias posições dos vários partidos, desde o PRP até ao MRPP, até ao PCP. Estou a tentar compreender as posições de várias organizações que se foram constituindo, inclusivamente até antes do 25 de Abril, como é o caso da Luar. Eu estou, de facto, a tentar compreender as posições de todos os intervenientes, desde o PPD, o PS, o CDS, o MDLP, etc. E há que enfatizar que esta é uma data tão difusa e o PREC é um período tão complexo que até historiadores que têm décadas disto, como é o caso do José Pacheco Pereira, não sabem tudo. Até intervenientes daquele momento não sabem a história toda, como é o caso do Vasco Lourenço. Pessoas como Mel Antunes também não sabiam tudo o que aconteceu. Então, quando nós falamos da celebração do 25 de novembro, nós estamos a falar da celebração do quê em concreto? Porque, ao contrário do 25 de abril, em que nós sabemos os intervenientes todos, nós, por exemplo, não sabemos ainda hoje quem é que ordenou aos paraquedistas para que tomassem as bases aéreas. Percebem? Então nós vamos estar a celebrar o quê? Este vídeo do TG já tem cerca de um ano, mas é mais relevante hoje em dia por causa da celebração que teremos amanhã, segunda-feira, no dia 25 de novembro, na Assembleia da República, que será uma coisa bastante encabeçada pelos partidos de direita. Vamos tentar reagir e dissecar aqui o vídeo do TG? Bora lá então. Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a nossa incrível Instant Gaming. Portanto, porque é que hoje o sponsor... Eu, em espírito de boa fé, e apesar do vídeo ser antigo, vou deixar que o TG fale do sponsor. TG, se vires isto, considera como um ato de não agressão, como um pacto de não agressão. Está bem? É só para entenderes que eu não estou contra ti, estou apenas a tentar rebater algumas coisas que disseste num espírito de boa vizinhança no YouTube e de boa fé, ok? Encara isto como um pato ou um pacto de não inimizade, tá bom? Bora lá. é tão importante? Pergunto a vocês, eu explico. Porque está neste momento em vigor a campanha Black Magic Friday na Instant Gaming, desde dia 24 a dia 27 de novembro.
Portanto, vocês podem e devem, na verdade, carregar aqui, entrarem no link aí em baixo, carregarem aqui nesta aba da Black Magic Friday e aproveitar as promoções incríveis da Instant Gaming. Pá, temos aqui, por exemplo, Hogwarts Legacy a 55% de desconto para Steam, Starfield para Steam a 43% de desconto, temos aqui o Spider-Man Miles Morales com 62% de desconto para Steam, o Overcooked com 80 e tal por cento de desconto, Marvel Spider-Man 2, que é recente, para PlayStation 5 a 24% de desconto, Super Mario... Eu gostei e TG, se me puderes dar mais informações sobre Instant Gaming para comprar jogos baratos para a PS5, diz-me coisas. Eu não tenho muito tempo para jogar, mas os NBAs aprecio sempre, está bem? Só. Bros Wonder, God of War Ragnarok, uma carrada de jogos, podem aproveitar. Daqui a 11 horas vai começar o Crazy Saturday, portanto podem aproveitar também as promoções de sábado, para jogos que queiram também jogar, vai ser revelada uma lista maior, e depois vão ter ainda mais promoções no domingo e na segunda-feira ainda mais. Portanto, aproveitem estes dias de promoções da Instant Gaming, acho que Só gostava de dizer que o TG tem um cenário mesmo muito bonito, quem me dera. devem. O site é super fiável. Digo-vos desde já, eu praticamente uso a Instant Gaming para comprar quase todos os meus jogos. Já comprei centenas de jogos e só uma única vez é que tive problema com uma chave. Utilizei o suporte da Instant Gaming, eles foram super rápidos, numa hora resolveram-me um problema e deram uma chave nova. Portanto, o site super fiável, super credível. É só carregarem no link aí, está nos comentários, e aproveitarem isto, está bem? Que vale mesmo a pena. Portanto, indo para o vídeo, hoje vamos estar basicamente a falar sobre o papão que é o 25 de novembro. 25 de novembro, que é uma data que gera polémica praticamente todos os anos, sempre que alguém decide dizer que se devia comemorar o 25 de novembro da mesma forma que se comemora o 25 de abril. Porquê é que isto é uma data que faz tanta impressão a tanta gente? Primeiro, explicar-vos que este ano, o 25 de novembro, começou a ser polémico outra vez, porque Carlos Moedas decidiu avançar com as comemorações do 25 de novembro em Lisboa, ok? Portanto, as pessoas quiseram, ou neste caso, Carlos Moedas... Mais polémica é agora porque irá haver uma celebração oficial à Assembleia da República encabeçada pelos partidos de direita. Portanto, este tema ainda mais relevante é um ano após o TG ter feito este vídeo. quis começar esta iniciativa em Lisboa e de repente houve uma carrada de gente que se manifestou contra as comemorações do 25 de novembro, porque dizem que as comemorações do 25 de novembro é uma data que a direita celebra. Ora, na verdade, isso não é O que não é mentira. Mas vamos ver o que é que ele tem a dizer. bem assim. Na verdade, a esquerda de Mário Soares, nesse caso o Partido Socialista, foram um dos grandes presentes no 25 de novembro de 75, explicando-vos o que é que na verdade é o 25 de novembro de 75. Foi uma data que foi assinalada a par do 25 de abril, que representa o final da ditadura. O 25 de novembro basicamente celebra neste caso, o impedimento de um golpe militar de origem de extrema esquerda, neste caso, na tentativa de tornar Portugal um país radical, Aqui vocês vão ver que o TG está desconfortável e não sabem o que é que há de dizer. Vejam bem. soviético, quase, de origem Soviético, vá lá quase, de origem soviética, quase de influência soviética. de influência soviética. Claramente o TG, atenção TG, não estou aqui a tentar atacar-te de modo algum, mas nota-se que aqui estavas a patinar e não sabias bem o que é que estavas a dizer, mas acontece, opá, acontece a todos nós. Também se falar de temas que tu mencionas e dominas, se calhar não vou conseguir não patinar, e aqui patinaste, e eu vou corrigir, se me permitires. Houve um grupo de militares que tentou impedir, e conseguiu, na verdade, impedir que isso acontecesse. Portanto, celebra-se esse acontecimento, celebra-se a vitória de Portugal sobre o comunismo, sobre o regime soviético. Se foi sobre o regime soviético? E como tal, isso faz alguma impressão a alguns partidos de esquerda. Vamos lá corrigir isto. Não é a vitória de Portugal sobre o regime soviético, está bem? Porque nós temos de compreender qual é que é o grande problema quando se fala do 25 de novembro. Quando se fala do 25 de novembro, essencialmente, a direita vai fazer uma coisa que é tentar essencializar tudo o que é aquilo que está à esquerda do PS e, portanto, tudo é extrema-esquerda. Mas durante o 25 de novembro, e particularmente durante o PREC, compreendia-se que existiriam vários setores da esquerda. Por um lado, nós temos a esquerda militar, dentro do movimento das Forças Armadas. Temos, dentro da esquerda militar, um setor que se identifica mais com o Otelo, o setor hotelista. Por outro lado, temos um setor que se identifica mais com Vasco Gonçalves, que liderou os governos provisórios do 2º ao 5º governo provisório, o chamado setor gonçalvista. Depois nós temos a esquerda comunista, que é a esquerda do PCP, e temos aquilo a que se chama o setor esquerdista, como é o caso do PRP, por exemplo.
E esse setor esquerdista, que o PCP chama de esquerdista, é descrito como um setor de extrema esquerda. E é importante compreender que durante o PREC a esquerda não se entendia. Os gonçalvistas não se entendiam com os hotelistas, o PCP não se entendia com partidos como o PRP, o PCP inclusivamente fez parte de uma frente de apoio ao governo de Vasconcelos, mas rapidamente se retraiu porque considerava que estava a colaborar com os esquerdistas, pessoas que considerava que eram aventureiristas e anarquizantes. Enfim, a esquerda não se entendia e isso podia até verificar-se pela forma como os próprios coletivos culturais que se formaram em Setúbal foram altamente contestados, altamente fragmentários e, lá está, nós tivemos a formação de coletivos a partir de coletivos, de frações de coletivos a partir de outras frações de coletivos. A esquerda não estava de nenhuma forma unida. De modo geral, aqueles que estavam à esquerda do PCP não gostavam do PCP. Não gostavam do PCP. E ao tentar vender esta imagem de que realmente havia aqui uma espécie de amizade muito grande entre a esquerda, está-se realmente a essencializar e a simplificar o que, em boa verdade, aconteceu durante o processo revolucionário em curso. Temos de levar em consideração que houve inclusivamente movimentos de esquerda que ajudaram a atacar sedes do Partido Comunista Português. E um aviso de viagem. Eu não sou militante do Partido Comunista Português. Portanto, eu estou aqui a fazer uma análise baseada naquilo que eu compreendo que foi o 25 de novembro. Eu não tenho qualquer vontade de defender o PCP, não obstante eu estou a defender, de modo geral, a esquerda contra aquilo que tem sido feito, que é a essencialização da esquerda. De qualquer modo, eu também quero aqui tentar discutir as coisas de uma forma mais rigorosa. Então, primeiro ponto, a esquerda não estava toda unida. E nós podemos ver isto até pelos documentos que foram escritos de apoio ou não ao movimento das Forças Armadas assim que a Revolução de Abril se conseguiu concretizar a partir de primeiro o tal golpe militar que houve, e ainda bem que houve esse golpe militar do 25 de Abril. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, do que foi dito pelo PCP em relação à sua esquerda. O Comitê Central emitiu um documento no 25 de Abril e no ponto 6 diz assim: são igualmente perigosos o oportunismo de direita que se manifesta na tendência para abdicar de objetivos fundamentais do movimento democrático. Só uma coisa, este livro é o 25 de Abril, o documento escrito, publicado mais ou menos em 1975. E portanto, depois do movimento democrático, eles diziam assim: e o esquerdismo, que se expressa sobretudo na impaciência que não tem em conta a correlação de forças e em atitudes e ações divisionistas e desagregadoras. O PCP, com plena consciência da sua responsabilidade, desaprova ações para que não estejam criadas condições e que não correspondam à correlação de forças existentes. Salvo casos muito particulares, iniciativas para a ocupação de juntas de freguesia e de câmaras municipais, por exemplo, não facilitam, mas pelo contrário criam neste momento graves entraves ao processo de democratização do aparelho administrativo e democratização da vida portuguesa em geral. O PCP combaterá firmemente o oportunismo e o aventureirismo que servem objetivamente a contra-revolução. O Partido da Classe Operária, o PCP, pela sua força organizada e a sua larga influência de massas, bem patente na grandiosa Jornada do 1º de Maio, tem desempenhado e continuará a desempenhar um importante papel nos acontecimentos, saudando todas as organizações e militantes pelo grande êxito registado no 1º de Maio. O Comitê Central está certo de que, à frente dos trabalhadores e das massas populares, os comunistas continuarão lutando com confiança e abnegação pela instauração das liberdades, pelo fim da guerra, por eleições livres da Assembleia Constituinte, por um regime democrático escolhido pelo próprio povo, o P em caps lock, ok? Isto é a posição do PCP. E é claro que nós temos sempre de olhar para os documentos oficiais de qualquer partido com alguma desconfiança, porque depois aquilo que é a ação concreta pode de facto divergir. Eu não estou a dizer. Eu tenho de ser justo para com todos os intervenientes. Às vezes, a ação concreta pode divergir dos documentos oficiais. Dito isto, várias vezes Álvaro Cunhal, particularmente, criticou o setor esquerdista porque achava que o setor esquerdista, ou seja, aqueles partidos que estavam e movimentos que estavam à esquerda do PCP, achava que esses movimentos eram aventureiros, faziam ações pouco pensadas, com uma concretização muito fraca e que só atrasavam a revolução ao invés de a ajudar. O meu objetivo não é dizer se isto é certo ou não, estou só a dizer que havia uma fissura muito grande entre o PCP e a sua esquerda. E da parte da esquerda também havia muita inimizade em relação ao PCP. Da parte do setor esquerdista, mais propriamente falando, ou aquilo a que chamam extrema-esquerda,
havia muita inimizade em relação ao PCP. E a esquerda nem sequer estava de acordo em relação à concepção do 25 de Abril. Eu posso-vos ler, por exemplo, aquilo que foi a reação do MRPP à Revolução de Abril. Deixem-me só... Portanto, o PRP, só para vocês saberem, é o Partido Revolucionário do Proletariado. Mas vejam aqui a posição do MRPP. Há escassa meia dúzia de horas, um golpe de Estado conduzido por um setor da oficialagem do exército colonial fascista foi desencadeado contra o governo da camarilha marcelista. No momento em que escrevemos, a luta entre as duas cliques da classe dominante prossegue em todo o país, tendo por objetivo imediato o controle exclusivo dos centros vitais do aparelho do Estado burguês e o domínio dos pontos nervosos principais das forças armadas que o sustentam. Portanto, para o MRPP, a posição em relação ao 25 de Abril era bastante mais crítica e não tinha uma opinião favorável em relação às forças armadas que, por exemplo, o Partido Comunista Português tinha. Só para vocês compreenderem que a esquerda não concordava toda, muito pelo contrário. O setor esquerdista e o PCP estavam sempre às turras, por falta de melhor expressão. E esse é um elemento essencial. É que haverá várias sensibilidades ideológicas que vão até influenciar aquilo que vai ser o pensamento dos próprios paraquedistas. O Tegin não disse, e essa era uma parte importante de afirmar e reafirmar, que quem efetivamente dá início aqui a aquilo que chamam uma tentativa de golpe, foi o setor paraquedista. Foram os paraquedistas. E os paraquedistas tomam as bases. E ainda hoje nós não sabemos se houve alguém que, numa tentativa de empreender um golpe de Estado, os mandou, ou se isto foram apenas reivindicações corporativas. A verdade é que o setor dos paraquedistas começou a ser muito estigmatizado, particularmente a partir do 11 de março, da tentativa de golpe de Spínola, no 11 de março de 1975. É a tentativa de golpe de Spínola que sai derrotada e vai gerar aqui uma mudança na correlação de forças dentro daquilo que é o MFA, dentro das forças e mesmo dentro das próprias Forças Armadas. É esta mudança que vai dar origem à expulsão dos spinolistas e aumentar aqui a preponderância da esquerda militar. Mas, de facto, os paraquedistas, no 11 de março, foram instrumentalizados para que realmente houvesse a tentativa de golpe do 11 de março. E, a partir daí, começam a ser altamente estigmatizados. Depois disso, já depois dos governos provisórios de Vasco Gonçalves, no 6º governo provisório de Pinheiro de Azevedo, eles foram utilizados para atacar a Rádio Renascença. Ora, no momento em que se dá o 25 de novembro, há aqui duas coisas que desencadeiam a revolta do setor paraquedista. Por um lado, a tentativa de dissolução dos paraquedistas. Por outro lado, a substituição de Otelo por Vasco Lourenço na região militar de Lisboa. Isso vai desencadear uma revolta muito grande, que vai levar o setor dos paraquedistas a insurgir-se e realmente atacar, tomar as bases aéreas e particularmente aquela que é mais conhecida é a base de Monsanto. Ao mesmo tempo em que estas coisas vão acontecendo e vai havendo a radicalização do setor paraquedista, e não só o setor paraquedista, mas vários lados da esquerda militar, também existe um setor que é o setor chamado moderado, chamado setor do Grupo dos Nove. E esse setor não era um setor que queria a social-democracia, não era um setor que queria uma mera democracia liberal com um Estado social, não. Era um setor que, nas palavras de Mel Antunes, sim, criticava a via soviética, mas também não queria a social-democracia que se estava a praticar na Europa. Queria uma terceira via que respeitava aquilo que era a democracia representativa, mas caminhava para o socialismo. Isto apenas as palavras de Mel Antunes. E, portanto, o grupo dos Nove, que tinha um documento oficial, que era o chamado documento dos Nove, ou documento Mel Antunes, pretendia, efetivamente, caminhar para o socialismo, só que através de um meio que considerava diverso, ou divergente, daquele que era o meio que considerava ser o do PCP, e também os meios que estavam à esquerda do PCP. Ora, qual é que era o partido que era apoiado pela União Soviética, nesta altura liderada por Brezhnev, em Portugal? Era o Partido Comunista Português. O setor chamado de extrema-esquerda, o setor esquerdista, muito desse setor
tinha aqui uma visão mais terceiro-mundista, tinha aqui uma visão de democracia popular que era bastante divergente em relação à tese da União Soviética. Era um setor que se calhar se identificava muito mais com, por exemplo, o maoísmo do que propriamente com aquilo que era a tese do PCP. Então, nós temos de nos lembrar que nesta altura havia uma grande fissura entre a China e a União Soviética que se tinha vindo a crescer e a aumentar desde a tomada de poder de Khrushchev, ou a assunção de poder por Khrushchev. Desde a morte de Stalin que as relações entre a União Soviética e a China começaram a azedar. E tiveram alguma expressão até nas próprias alianças que houve entre países com tentativas de revolução socialista. Houve aqui uma expressão de fissura, por assim dizer. Esta não é a área da história que eu domino mais, eu sou cientista político, não sou historiador, mas só para vocês terem aqui mais ou menos uma noção. Ou seja, a esquerda não era tudo igual. Os maoístas não se entendiam com os marxistas-leninistas, etc, etc. Havia aqui muitas sensibilidades ideológicas e, portanto, não havia concordância propriamente dita. Este é um ponto importante. Qual é que era a posição da União Soviética sobre uma possível tomada de poder do PCP? A posição da União Soviética, muito por causa daqueles que foram os acordos de Helsínquia, que se concretizaram em 1975, pouco antes do 25 de novembro, era de que ter uma tentativa de Cuba na Europa e particularmente em Portugal era uma coisa perigosa. Havia algumas razões que levavam a isto. A crise dos mísseis de Cuba foi uma delas, que nos levou aqui a estarmos perto de uma terceira guerra mundial. Outra coisa foi também o facto de ver a experiência cubana a ser muito, muito difícil de sustentar, particularmente por causa das sanções económicas e das tentativas de assassinato a Fidel Castro. E por fim, nós não nos podemos esquecer que no 11 de setembro de 1973 houve um golpe militar no Chile que ceifou a vida de Salvador Allende, embora os militares digam que ele se suicidou, mas ceifou a vida de Salvador Allende e basicamente pôs termo a um governo eleito pelo povo. Esse golpe foi apoiado pelos Estados Unidos. Sabendo da intervenção que a própria República Federal Alemã tinha em Portugal, sabendo da intervenção que a própria Espanha poderia ter em Portugal, a União Soviética compreendia que Portugal não era um objetivo estratégico salvável, e não é só isso, é que a própria posição política, ou melhor, a posição geográfica de Portugal não era a mais favorável para realmente haver uma revolução de tentativa de formação de experiência socialista com moldes soviéticos em Portugal. E, portanto, mesmo que houvesse aqui a extrema-esquerda ou a chamada extrema-esquerda a apoiar o movimento dos paraquedistas, a verdade é que, sendo daí um regime vitorioso, não seria provavelmente um regime apoiado pela União Soviética. E, portanto, a União Soviética, e esta também era a opinião de Cunhal, considerava que, de facto, não havia aqui condições materiais para se formar uma extensão do leste em Portugal, por assim dizer. Vamos aqui usar termos que sejam fáceis de compreender. Aqui há 3 anos atrás, 3, 4 na verdade, atrás, o Parlamento Português fez um comunicado a felicitar e a homenagear os militares que participaram no movimento de 25 de novembro. Houve vários partidos que saudaram essa iniciativa, por exemplo, a Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS, o PSD e alguns militantes do Partido Socialista, quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda e a CDU se manifestaram completamente contra essa homenagem. Há muitos elementos do PS que também se manifestam contra esta homenagem, e não são elementos do PS, militares do Grupo dos Novos e particularmente o Vasco Lourenço. O Vasco Lourenço diz que não se pode equiparar o 25 de Abril ao 25 de Novembro, porque além do 25 de novembro ser uma data extremamente difusa, ao contrário do 25 de abril, em que nós sabemos quais é que são os intervenientes, há uma grande probabilidade do 25 de novembro ter sido uma data que preveniu um golpe de direita e extrema-direita. Nós não nos podemos esquecer que entre maio e mais ou menos novembro de 1975, o MDLP fez quase 300 atentados. Nós não nos podemos esquecer que as sedes do PCP foram atacadas. Nós não nos podemos esquecer do incidente de Rio Maior, e eu não estou a dizer que da parte da esquerda e particularmente do setor chamado esquerdista também não houve ações violentas. Agora, o que nós precisamos de parar de fazer é entender uma revolução como uma coisa bonita. Não, uma revolução, particularmente uma revolução como a portuguesa,
vai dar origem aqui a um confronto de sensibilidades ideológicas e a um confronto de projetos políticos. Vai haver aqueles que querem voltar atrás, que é o setor reacionário, querem voltar ao dia 24 de Abril. Vai haver aqueles que têm uma visão mais socialista e vai haver aqueles que têm uma visão mais próxima daquilo que é a democracia liberal odierna. É natural que haja um confronto de sensibilidades ideológicas e é natural que durante um processo de estabilização haja momentos de ataque, haja momentos até como foi o caso do momento em que, durante o pré-que o MDLP deu aqueles 300 atentados. E depois disso, nós não podemos esquecer que foi o MDLP que, em 1976, pôs termo à vida do Padre Max. Okay? É preciso compreender que as revoluções não são coisinhas fofinhas e bonitas. No dia 25 de Abril também morreu gente. Apesar de se achar que não, em frente ao edifício da PIDE morreu gente. Quem fala muito bem disso é o Miguel Carvalho no livro Quando Portugal Ardeu. Miguel Carvalho também fala das várias tentativas que na altura a extrema-direita fez para controlar o curso da Revolução. Ora, Vasco Lourenço vai admitir que mesmo elementos não tão protagonísticos, por assim dizer, do Grupo dos Nove tinham ligação a setores da extrema-direita, a setores, por exemplo, do MDLP e mesmo do ELP. Muita dessa extrema-direita que estava isolada ou exilada em Espanha. Então, a história é difusa, a história é complicada. Nós hoje também sabemos, através deste livro aqui, O Novembro que Abril não Merecia, de António Velage Nunes, um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nós sabemos hoje que, basicamente, este livro aqui, O Novembro que Abril não Merecia, o setor extremista da esquerda que operava, o setor extremista da Igreja Católica que operava aqui no Norte, particularmente o Cónigo de Melo e assim, tiveram relações muito, mas muito acalentadas com a CIA. E tiveram reuniões com, por exemplo, Frank Carlucci, uma figura determinante no processo revolucionário, na condução do processo revolucionário em Portugal após o 25 de Abril. Portanto, as coisas não são claras como água e é preciso ter muito cuidado ao falar do 25 de Novembro. Se vocês quiserem, eu depois posso meter nos comentários alguma bibliografia para ajudar a clarear aqui o discurso em torno do 25 de Novembro. Portanto, realmente é preciso ter muito, muito cuidado. Muito cuidado. Portanto, isto é basicamente uma data que faz muita impressão à esquerda e pouca impressão à direita. A direita acha que se devia celebrar esta data. Aliás, grande parte da direita e alguma parte da esquerda acha que se devia celebrar esta data e uma outra parte da esquerda acha que não. Portanto, já vi muita gente a dizer que celebrar o 25 de Novembro é celebrar a democracia. Eu também penso que sim. Portanto, se temos que lutar contra a extrema-direita, também temos que lutar contra a extrema-esquerda, porque na minha opinião são dois polos que são tão... Certo, mas Tio, só gostava de fazer uma pergunta. Qual é que é a extrema-esquerda que temos hoje em dia? As FP25 já não existem. A chamada extrema-esquerda do PREC hoje em dia não tem qualquer expressão. Mesmo se quiser chamar extrema-esquerda ao MRPP, o MRPP está nas ruas da amargura. Onde é que está a extrema-esquerda? E só para tentar ajudar a compreender uma coisa. O extremismo e o radicalismo estão na ciência política como dois elementos que causam muita discordância. Grande parte da ciência política vai dizer que há uma diferença fundamental entre o radical e o extremo. Ao passo que o radical opera dentro dos limites constitucionais, o extremo opera fora dos limites constitucionais e de uma forma violenta. E, portanto, esta é uma definição que é apropriada pelo Tribunal Constitucional Alemão e muitos autores, como é o caso de Casmurro ou mesmo o Ricardo Marchi aqui em Portugal, vão caracterizar, por exemplo, o Chega como direita radical e não extrema-direita, porque o Chega não tem aqui um setor de tentativa de tomada de poder de forma violenta. Da mesma forma, também vão caracterizar o Bloco de Esquerda e o PCP como esquerda radical e não como extrema-esquerda, porque são partidos fundamentalmente constitucionais e que respeitam as normas constitucionais. Essa é a diferença entre radicalismo e extremismo. E, portanto, se tiverem uma visão tradicional da ciência política, vocês vão tender a dizer que o Chega é a direita radical. Ora, vejamos. Tendo em consideração essa definição, que provavelmente será a definição que o TG quer utilizar, não existe extrema-direita no Parlamento, nem tão pouco extrema-esquerda. Mas agora, se nós formos aqui a tentar a definição de direita radical e de esquerda radical,
qual é que é, neste momento, aquela que tem mais preponderância entre a população e de facto representa uma ameaça muito maior do que a outra? É a direita radical. O Chega tem 50 deputados. O PCP e o Bloco podem se juntar e têm 8 deputados. O que significa que não tem sequer um quinto dos deputados do Chega. E portanto, qual é que é a ameaça da esquerda? Há que ser oportunos, não é? Qual é a ameaça da esquerda radical? Há que ser oportunos. Ora, para os marxistas, qual é que é a diferença entre sistema extremo e radical? Nós acreditamos que radical vem do radicalis. Radicalis é latim para relativo à raiz. É radical aquilo que pretende uma alteração estrutural do sistema. E a alteração estrutural do sistema para a esquerda, para os marxistas, só pode ocorrer através da alteração do modo de produção. E, portanto, só pode haver aqui radicalidade naqueles partidos que visam superar o capitalismo, que visam introduzir a via socialista como modo de produção alternativo. Só para tentar fazer aqui esta diferenciação, ok? Acho que é muito importante nós conceptualizarmos melhor as coisas e falarmos disto com mais rigor. Ou maus, na verdade, tão mal faz a extrema-direita como faz a extrema-esquerda, portanto, como tal, devia-se lutar contra ambos, e de facto o 25 de novembro celebra justamente isso, e por isso é que faz alguma confusão a algumas pessoas. O que é que eu achei giro no meio desta polémica toda e na discussão absurda que está a haver no Twitter por causa do 25 de novembro? Achei giro os memes que se fazem nestas alturas. E eu tenho que saudar a malta de esquerda por ter começado esta cadeia de memes que eu achei fenomenal, ok? Rimo muito com isto. Que diz imagens nunca antes vistas do 25 de novembro. E então, basicamente, é uma thread em que o pessoal brinca com o facto de a malta que saiu à rua. Portanto, esta senhora meteu uma carrada de lixo, quase que a dizer que a malta que saiu à rua no 25 de novembro, que não foi ninguém, foi lixo. Aqui uma carrada de minions, pronto, a gozar, porque o pessoal diz A gozar com a malta de Chega, a chamar-lhes tipo bolsominions, basicamente. direita, que acham que são minions, não sei o quê. Aqui fizeram uma foto dos festejos do Euro 2016. Portanto, gostei. Esta teve piada. Esta teve muita piada. Esta teve mesmo muita piada. Aqui, uma cena da Disney. Portanto, os festejos da parada da Disney. Esta, no fundo, isto nem sei muito bem o que é. Vou-vos ser franco. Foi as Jornadas da Juventude. Muito bem. Jornadas da Juventude. Isto é uma convenção de Wallis em Lisboa, aparentemente. Encontro Wally em Lisboa. Espera, isto aconteceu mesmo? Esta convenção? Não. Tanta gente? Não pode. O Wally não tem assim tantos fãs em Portugal, acho eu. Não, isto é Photoshop, provavelmente. Ok, aqui o... Não, esta aqui é muito boa. Os Kagebushinis do Naruto, a primeira vez que ele usa o multiple Kagebushin, está muito bom. Está muito bom. E acho que estava mesmo a precisar deste momento assim um bocadinho mais engraçado. Mas eu acho que, de facto, é importante nós caracterizarmos o debate e, acima de tudo, não descaracterizarmos quer a direita, quer a esquerda. Eu sou de esquerda. Mas às vezes eu sinto que mesmo do meu campo, a partir do meu campo, surge uma descaracterização, uma tentativa de essencialização daquilo que são os argumentos da direita. Eu já disse várias vezes que isso é perigoso. É perigoso porquê? Porque ao nós debatermos com espantalhos e não com aquilo que efetivamente é, nós pomos-nos a jeito para levarmos uma resposta que não estamos à espera. E portanto, é claro que eu vou ler Hayek, é claro que eu vou ler Mises, é claro que eu vou ler Rothbard. É claro que vou ler para compreender os argumentos e os levar a sério para os melhor poder combater. Eu não vou ler aquilo que são os espantalhos sobre os argumentos dele. Da mesma maneira que eu aconselho a toda a malta de direita, se quer efetivamente criticar Marx, que leia Marx. Não se fique por aquilo que são os espantalhos criados por alguns autores sobre aquilo que foi Marx. Vão ler, os livros não mordem. Os livros não mordem. E acho cada vez mais que existe muita essencialização, muita falta de rigor. Acho que de facto nós poderíamos estar a discutir isto de uma forma muito mais madura. Então, só para responder ao TG, não é apenas a esquerda que não quer celebrar o 25 de novembro. Mesmo setores
do grupo dos 9 não querem celebrar porque sabem que é uma data difusa, porque sabem que é uma data em que não se sabe tudo o que aconteceu, porque sabem que é uma data que, ao ser celebrada, vai representar uma narrativa específica que pode muito bem estar a distorcer aquilo que foi o 25 de novembro, efetivamente, e aquilo que foi o processo revolucionário e aquilo que foi, em última instância, o 25 de abril. Quando nós temos pessoas como o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, a dizer que se não fosse o 25 de novembro andávamos todos a partilhar a escova, dizer isto ainda por cima à juventude, opá, nós sabemos que estamos mal. Nós sabemos que realmente não há interesse em retratar aquilo que efetivamente aconteceu. Há interesse em produzir narrativas, em estigmatizar, em criar uma fissura ainda maior naquilo que é o conhecimento histórico, etc, etc. Então, é preciso compreender este ponto e acho que ia destacar principalmente o facto de que a esquerda ainda hoje não se entende toda, o PCP e o Bloco não estão lá muito bem, e então durante o PREC a esquerda não se entendia. Os hotelistas não gostavam dos gonçalvistas, os gonçalvistas não gostavam dos hotelistas, havia setores do PCP que gostavam do Vasco Gonçalves, havia setores do PCP que não gostavam, havia setores do PCP que se davam melhor com o setor esquerdista, havia setores do PCP que não se davam bem, porque depois, dentro dos partidos, há várias sensibilidades. Há elementos que, por exemplo, têm mais correlação ou mais relação com o setor esquerdista. Por exemplo, o Álvaro Cunhal ficou muito chateado com um militante que tinha mais simpatia pelo setor esquerdista a quando daquela frente que se formou a favor do Vasco Gonçalves, e o PCP num dia faz parte dessa frente, no outro dia sai, basicamente porque entende que está a colaborar com os esquerdistas. Foi um período complexo, foi um período complicado. As coisas não são simples e nós temos de ter muito cuidado ao fazer celebrações que visam propor uma leitura histórica muito específica. Podemos falar do 25 de novembro? Podemos, não tenho medo, não acho que seja um tabu. Não obstante, é preciso convidar vários intervenientes, é preciso convidar historiadores, é preciso fazer aqui uma leitura justa sobre o que aconteceu e compreender que não temos certeza sobre tudo. Não é isso que a direita está a propor nas celebrações do 25 de novembro. Do Shadow Clones do Naruto, sim senhor, gostei muito, muito original. Isto também não sei muito bem o que é que será. Troika não, ok, é contra o PSD, pronto, a mandar aqui a boca à Isto foi durante a geração Arrasca ou durante o que se lixa Troika, das duas uma. direita, pronto, eles, pá, a malta de esquerda quando quer tem alguma originalidade, pronto, gado, sim senhor, pronto, aqui, pá, isto já não tem piada nenhuma. Enfim, mas enfim, ou seja, a malta de esquerda revolta-se muito contra a ideia do 25 de novembro, pá, eu não entendo porquê, porque na verdade é celebrar a democracia. Percebo que alguns, principalmente a malta que defende o comunismo, se revolte contra o 25 de novembro, faz sentido, mas acho que qualquer pessoa com um olhar crítico sobre esta situação percebe justamente porque é que esta malta se revolta com isto, ok? Eles podem arranjar as desculpas que eles quiserem, mas a verdade é que os verdadeiros democratas acabam por celebrar esta data, independentemente do jogo político que aconteceu. Um golpe de Estado naquela altura tinha sido desastroso para o país, até porque falamos de um... Pronto, então façam um evento relacionado com o 25 de novembro. Eu não tenho problemas que façam isso. Façam o que quiserem. Em boa verdade, vocês estão na liberdade para fazerem o que quiserem. Não obstante, nós tivemos um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado muito mais concreta e muito menos difusa que foi o 11 de março, e até agora não vi a direita a tentar celebrar. Porquê que foi? Não querem celebrar o 11 de março? É que o 11 de março foi um golpe militar muito mais concreto, muito, mas muito mais evidente daquilo que eram as suas intenções. Pá, TG, eu não me importo que se fale do 25 de novembro. O meu grande problema é que 25 de novembro é que nós vamos falar. Quais é que são os intervenientes? Vamos estar a culpar determinados partidos que não tiveram presença no 25 de novembro por terem presença na tentativa de golpe ou de uma suposta tentativa de golpe? Como é que nós vamos celebrar um evento que é difuso? De que maneira é que o vamos celebrar? Essa é a questão. É que nós não sabemos. E se nós não sabemos, podemos estar aqui a instituir uma verdade histórica que não corresponde àquilo que de facto aconteceu. Esse é o meu ponto. Agora, se querem celebrar, celebrem à vontade. Celebrem à vontade. Eu honestamente estou-me a marimbar. Só quero é rigor. No mínimo eu quero rigor. Então façamos assim. Todos os anos vamos relembrar o 25 de novembro. Chamamos todos os setores da sociedade, chamamos inclusivamente historiadores e vamos ver a que consenso é que chegamos. Curiosamente, a maioria dos historiadores vão dizer que, de facto, o PCP não esteve envolvido na tentativa de golpe ou na suposta tentativa de golpe. Inclusivamente,
o próprio Jaime Nogueira Pinto, que é insuspeito de gostar do PCP. Já o próprio Pacheco Pereira não é propriamente o maior apreciador do PCP também. E ele é um biógrafo do Álvaro Cunhal. Ele sabe muito bem do que está a falar. O que é que vamos celebrar? Esse é o problema. Como é que nós vamos celebrar uma coisa da qual não se tem certeza? Da qual não se sabe tudo? Ou pelo menos não se sabe tanto como o caso do 25 de Abril. E esse é o meu principal problema. E é que não é só a esquerda, novamente. São setores protagonizantes do 25 de Novembro. São elementos do Grupo das Nove que também se opõem aqui à celebração do 25 de Novembro porque sabem que pode haver aqui uma grande deturpação daquilo que de facto aconteceu. Quando o TG diz que não se importa com o jogo político que aconteceu, está a incorrer aqui num viés muito grande. Num viés muito grande, porque de facto, se a direita também não se importa e o TG não se importa e quer celebrar apesar do jogo político, afinal o que está a tentar promover é a celebração de uma narrativa específica sobre o que aconteceu no 25 de Novembro. E TG, aí eu faço-te a crítica, porque se nós estamos aqui a omitir factos, nós estamos a chamar todos os setores intervenientes, etc., então o que é que estamos a fazer verdadeiramente, se não promover uma versão específica daquilo que aconteceu? E isso é que me deixa extremamente frustrado. Uma altura que revela uma particular instabilidade política logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, é lógico que, muito sinceramente, tinha sido desastroso, ainda para mais com influências soviéticas. Portanto, influências soviéticas que, novamente, eu já vos comprovei que não havia. Que a União Soviética não queria intervir em Portugal. A União Soviética não considerava Portugal um objetivo estratégico saudável, salutar. Isto, ainda por cima, depois da Conferência de Helsínquia, dos Acordos de Helsínquia. Percebem? É que o TG fez aqui uma mistura de vários setores da esquerda e encapsulou tudo em a esquerda apoiada pela União Soviética. TG, desculpa, mas assim não dá. meus amigos, acho que o 25 de Novembro é logicamente uma data a celebrar e como tal percebe-se a fúria da esquerda de alguma. Eu não estou furioso, TG, e eu sou comunista. Eu não estou nada furioso. Eu só quero que se respeite a verdade histórica e que se assuma que, no que diz respeito ao caso particular do 25 de Novembro, há muita coisa que nós não sabemos. E por isso, a sua celebração de forma acrítica constitui um perigo. Uma parte da esquerda no que toca a esta situação. Acho engraçado porque a malta começa toda a lutar uns contra os outros no Twitter por causa de política. É sempre engraçado de ver. Aliás, como eu vos disse ainda por cima no vídeo ontem... TG, mas repara, quando tu estás a emitir a tua opinião no YouTube, também estás a participar da disputa. Não é por não ser no Twitter que deixas de estar a disputar. Que deixas de estar a fazer aqui a batalha pela memória. Não é? Também temos de ser justos. Ontem, a malta está cada vez mais extremista nas opiniões que tem. É demasiado doloroso ver isto, pessoal, principalmente malta mais moderada. Ver esta malta a discutir é doloroso mesmo. Eu tenho alguns problemas em relação à questão de que nós estamos cada vez mais extremistas. Hoje em dia, vejo muito pouca gente a defender uma nacionalização da banca, por exemplo. Antigamente, a nacionalização da banca não era um tópico comunista. Qualquer social-democracia da Europa, no pós-guerra, entendia que a nacionalização da banca seria útil. Não era qualquer, mas muitas sociais-democracias entendiam a nacionalização da banca como útil. Da mesma maneira, a nacionalização de setores estratégicos do Estado era compreendida como um objetivo salutar para o funcionamento da social-democracia. E, novamente, não eram apenas os comunistas que defendiam isto, muito pelo contrário. Então, o que eu sinto é que, com a formação do neoliberalismo, a esquerda reivindica cada vez menos. Hoje em dia, o que é que a esquerda, que é chamada de extrema-esquerda, reivindica? Estado social. E no século passado, até os liberais, os chamados liberais modernos, defendiam o Estado social. Então será que as coisas estão a extremar? Eu não acho. Pelo menos no que diz respeito à luta socioeconómica, estamos todos cada vez mais parecidos. Aceitamos cada vez mais acordos de proteção daquilo que são tetos fiscais, aceitamos cada vez mais as imposições da União Europeia e estamos a ficar com um discurso cada vez menos anti-europeísta.
Agora já nem se fala de uma crítica aberta à União Europeia como forma de promover as desigualdades dentro da Europa, mas fala-se do euro especificamente. Eu acho que, honestamente, no que diz respeito à questão socioeconómica, nós não nos estamos a extremar, estamos todos a centralizar e até a endireitar. Mas isso é tema para outro vídeo. Hoje em dia, para defender a social-democracia, tem de ser comunista. Porque os sociais-democratas de hoje em dia já não defendem a social-democracia. Percebem? Então, até que ponto é que reparem, aquilo que era considerado o setor moderado, e isto está plasmado no Grupo dos Nove, no documento do Grupo dos Nove, defendia o socialismo. Defendia a transição para o socialismo. Hoje em dia, aqueles que defendem a transição para o socialismo são vistos como extrema-esquerda. Então as coisas endireitaram ou extremaram para a esquerda? Eu acho que realmente as coisas endireitaram. Principalmente desde a formação do neoliberalismo em Portugal, que se consolidou com a governação de Cavaco a partir de 1985 e depois a subsequente continuidade que Guterres deu aqui às governações de Cavaco e particularmente às privatizações. Nós estamos aqui a extremar-nos. É claro que depois vão dizer, sim, mas o wokeismo e o caraças... O wokeismo e o caraças são temas para outro vídeo. Falar aqui das políticas identitárias é tema para outro vídeo e eu tenho um vídeo a explicar porque é que não sou a favor das políticas identitárias, porque acho que são uma leitura individualista da luta antirracista, da luta classista, da luta pelo feminismo, da luta pelos movimentos LGBT, etc, etc. E particularmente baseio-me num livro do Assad Eider, A Armadilha da Identidade. Mas eu de facto não acho que esteja aqui a haver um extremar em questões que de facto têm um impacto material sobre a vida das pessoas. Muito pelo contrário. Acho que estamos todos a seguir aqui uma cartilha neoliberal, de modo geral. Mas pronto. Porque ambos os lados, mesmo a malta mais do outro ponto da direita e do outro ponto dos polos da direita e da esquerda, vê-los a discutir, são eles a inventarem coisas completamente descabidas, tiradas do cu. É sempre giro de ver. E portanto, enfim, vamos continuar a assistir a este debate todos os anos sobre as... Mas aqui tenho de fazer uma crítica, TG. É que tu, quando disseste a questão da esquerda no geral querer instituir uma ditadura soviética, também foste tirar do rabo, perdão-me a expressão. Eu já te expliquei porquê. Só para concluir uma coisa, é importante compreender que os partidos comunistas, quer na Europa, mesmo na Ásia, foram seguindo muito uma ideia frentista. Uma ideia de colaboração com o setor progressista e de até colaboração com o setor nacionalista naquilo que se chama o Sul Global, ou muitos chamam o Terceiro Mundo. Por exemplo, um partido que seguia muito esta linha frentista de formação de frente com os progressistas, ao invés de fazer a Revolução Armada, foi o PKI, o Partido Comunista Indonésio. O Partido Comunista Indonésio, apesar de ter as suas organizações de massa, ter uma presença muito forte entre os camponeses, ter uma presença muito forte entre os sindicatos, tinha uma visão de não revolução armada, de frentismo e particularmente de apoio ao governo de Sukarno. Ora, por causa disto, quando houve o golpe militar de Suharto, o Partido Comunista Indonésio foi completamente exterminado. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas com o apoio dos Estados Unidos pelo governo, pela ditadura sanguinária de Suharto na Indonésia. Esta linha frentista tem sido característica dos partidos comunistas. E então acho que é um bocadinho injusto dizer que os partidos comunistas no geral pretendiam, de modo generalizado, uma ditadura soviética. Acho que é uma incompreensão histórica muito grande. E depois de sabermos que o caso português é paradigmático porque a União Soviética não achava que Portugal fosse um bom objetivo estratégico, acho que ainda mais injusto é. Compreendem? Então, vamos ser assim um bocadinho mais rigorosos. Gi, já que tu achas que a direita ou a extrema-direita tira coisas do cu, assim como aquilo que tu compreendes que é a extrema-esquerda tira coisas do cu, não tires coisas do rabo. Ok? E aqui tiraste coisas do rabo. Mas, atenção, todos nós falhamos, eu respeito muito enquanto produtor de conteúdo e é isso, pá. Está bem? Vamos só terminar os 20 segundos de vídeo que faltam e é isso. As celebrações do 25 de novembro, que eu, na minha opinião, são tão importantes e merecem ser tão celebradas quanto o 25 de abril. É o que é. Meus amigos, obrigado por terem visto o vídeo de hoje. E aí, novamente, eu vou discordar de Gi, porque o 25 de abril é uma data que nós conhecemos bem, é uma data que pôs termo aqui
a uma governação fascisante, que pôs termo ao colonialismo, que pôs termo à opressão dos povos coloniais, acho que o 25 de Novembro não se lhe pode equiparar. O impacto do 25 de Abril estende-se para além de Portugal. Vai também para Angola, vai também para Moçambique, vai também para Cabo Verde, etc, etc. Portugal deixa de ser uma potência colonial graças ao 25 de Abril. O 25 de Novembro é uma data difusa que não se pode comparar ao 25 de Abril. Celebrem à vontade. Agora, não são duas datas equiparáveis. E mesmo de forma generalizada, os elementos dos grupos dos 9 que ainda estão vivos dizem não é equiparável com o 25 de Abril. Historiadores de direita, como o Jaime Nogueira Pinto, dizem que não é equiparável ao 25 de Abril. E, portanto, dizer que é só a esquerda que defende isto é também tentar polarizar, é também tentar vender uma versão daquilo que acontece e do que aconteceu que não corresponde à realidade. Portanto, pá, um bocadinho mais de rigor, e se quiseres falar comigo, está à vontade, é só contactar-me através dos meios ou comentários aqui no YouTube, está bem? Pá, um grande abraço, TG. Eu respeito-te enquanto produtor de conteúdo, mas aqui vou discordar contigo e acho que não traz nenhum problema. Não sei se me vais considerar de extrema esquerda, mas eu acho que fui extremamente cordial, está bem? Continua o ótimo trabalho, gosto muito dos vídeos que fazes sobre jogos e outras matérias relacionadas com a cultura pop. Pá, se quiseres falar comigo, está à vontade, está bem? Um grande abraço.